Queridos irmãos, quero agradecer por toda a oração que tiveram conosco, com o nosso Conselho Geral, que foi um momento muito bonito de escuta da vontade de Deus, de tudo que Deus vai manifestando a cada um de nós, e quero louvar a Deus por essa festa da Virgem Maria, das dores da Virgem Maria, que sempre nos convida à maturidade. E hoje, sexta-feira, é também um dia de nos lembrarmos das dores, mas de nosso Senhor, para que, nos unindo cada vez mais ao seu coração, possamos servi-lo e amá-lo. No número 301, no nosso livro de vida, a complementaridade dos ministérios. São Paulo nos dá uma imagem interessante que descreve a complementaridade dos ministérios daqueles que são responsáveis da comunidade, e nós seguiremos essa comparação. 1 Coríntios 3, 5 a 9, quem é, portanto, Apolo, quem é Paulo? Servidores pelos quais foste levados à fé. Cada um deles agiu segundo os dons que o Senhor lhe concedeu. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem fazia crescer. Assim, pois, aquele que planta nada é, aquele que rega nada é, mas importa somente Deus que dá o crescimento. Aquele que planta e aquele que rega são iguais entre si. Cada um receberá o seu próprio salário, segundo a medida do seu trabalho. Nós, porém, somos cooperadores de Deus, e vós a seara de Deus, o edifício de Deus. Assim, dizemos que o carisma de fundação está ligado ao fundador e se refere com aquele que planta. O carisma do moderador geral se refere àquele que rega. O carisma de fundação dá visão, o carisma de moderação vigia quanto à aplicação dessa visão. E o que é da ordem profética é recebido através do carisma de fundação. A aplicação e a organização se recebem no carisma pastoral de governo. As estruturas da comunidade e as suas aplicações disposam a vida e o crescimento da comunidade, e não o inverso, e devem evoluir com isso. A graça, o ministério do formador geral estão ligados à graça do fundador. A graça e o ministério do moderador geral estão ligados à do governo. E durante a vida do fundador, esses dois ministérios estão reunidos na mesma pessoa, podendo depois ser distintos em dois ministérios. Vamos ver neste capítulo todas as instâncias de governo e de formação da comunidade: fundador, moderador geral, formador geral, conselho geral da comunidade, formador e servo responsável da casa. Muito bonito perceber que todos os ministérios são chamados a essa complementaridade. Quer dizer que não importa se um faz uma coisa ou o outro faz outra, mas o que importa é que todos tenham a consciência que a obra é de Deus e que devemos apenas prestar um serviço, cada um segundo a graça que lhe foi dada. Um planta, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. E por isso percebemos que é necessário respeitar, acolher, valorizar a graça de cada um, mas ninguém é autossuficiente, ninguém sabe tudo, tem todos os dons, todos nós precisamos uns dos outros. 1 Coríntios 15 é São Paulo que nos exorta: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dentre vós dizer que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação, vazia também a vossa fé. Acontece mesmo que somos falsas testemunhas de Deus, pois atestamos contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, quando de fato não ressuscitou, se é que os mortos não ressuscitam. Pois se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, ilusória é a nossa fé. Ainda estais nos vossos pecados. Por conseguinte, aqueles que adormecem em Cristo estão perdidos. Se temos esperança em Cristo tão somente para esta vida, somos os mais dignos de compaixão de todos os homens. Mas não, Cristo ressuscitou dos mortos, primícias dos que adormeceram. Bonito perceber essa alegria de não termos uma vida vã, mas uma vida fundada na ressurreição de Jesus. Se tivéssemos uma vida fundada apenas na sua morte, a nossa vida seria triste, vazia de sentido. Mas a nossa vida está fundada na ressurreição. Jesus ressuscitou verdadeiramente, e isso não é ilusório, isso é real, isso é fato. Salmo 16, prece
Ouve, Senhor, a causa justa, atende o meu clamor, dá ouvido à minha súplica que não sai dos lábios mentirosos. Eu clamo a Ti, pois Tu me respondes. Ó Deus, inclina a mim Teu ouvido, ouve a minha palavra. Demonstra o Teu amor, Tu que salvas dos agressores, a quem se refugia à Tua direita. Guarda-me como a pupila dos Teus olhos, esconde-me à sombra das Tuas asas. Quanto a mim, com justiça eu verei a Tua face. Ao despertar, eu me saciarei com a Tua imagem. Tão belo esse Salmo 16 que nos faz meditar o quanto Deus é o único que pode saciar a plenitude que uma alma aspira. A nossa alma é cheia de ânsias por plenitude, mas só em Deus encontramos aquele que pode nos preencher. Ele é aquele que pode dar sentido à nossa existência e por isso devemos fazer muitas vezes esse exercício. Eu clamo a Ti, Senhor, eu clamo a Ti, Senhor. A comunidade Sementes do Verbo, toda sexta-feira, de modo particular, tem um momento bonito, um momento esponsal, um momento de união a Cristo na cruz, um momento em que, de modo particular, os consagrados lavam as chagas de Jesus, consolam o seu coração, se unem a Ele com gestos de amor e de entrega ao seu Senhor, e podemos ver que somos chamados a viver aquilo que o Salmo diz: esconde-me à sombra das Tuas asas. Aninhar-se no lado aberto de Jesus, viver de novo esse mistério de união, esse casamento místico que o próprio Cristo quis viver com a sua igreja, e nesse dia de sexta-feira nós somos chamados a viver isso também. Lucas 8, depois disso Jesus andava por cidades e povoados pregando e anunciando a boa nova do reino, e os 12 o acompanhavam, assim como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, o procurador de Herodes, Susana e várias outras que o serviam com os seus bens. Somos chamados a fazer parte desse povo santo que segue Jesus de perto. Tem os apóstolos, tem aqueles que Jesus chama de mais perto, mas nós somos chamados a fazer parte dos íntimos de Jesus. E cada sexta-feira é dia para ser transpassado de novo pelo amor que Jesus tem por cada um de nós, e também dizer que queremos seguir Jesus de mais perto, manifestar o nosso amor, declarar a nossa disposição em querer segui-lo de perto. Hoje celebramos São Cornélio e São Cipriano, 2 amigos que se opuseram às heresias e blasfêmias do seu tempo e, por isso, morreram como mártires. Cornélio significa duro como chifre e durante a sua vida honrou o seu nome, pois enfrentava com muita firmeza a heresia de Noviciano, que proclamava que a Igreja Católica não tinha o poder de perdoar pecados. Entretanto, o Papa se opôs e sustentou o perdão para o pecador verdadeiramente arrependido. Entre os que apoiavam o Papa estavam São Cipriano, o qual respaldou contra a heresia de Noviciano. Porém, o sofrimento de São Cornélio não seria apenas por questões internas da Igreja, mas também pela perseguição dos cristãos por parte do imperador Décio. E foi enviado ao desterro e foi decapitado no ano de 253. Cipriano, bispo de Cartago, por sua vez, sofreu do mesmo modo a perseguição de Décio e do imperador Valeriano, e mais tarde decretaram pena de morte, e por ele continuaram a celebrar cerimônias religiosas e a se opor a oferecer sacrifícios aos deuses. Ele, ao ouvir a sua sentença, exclamou: graças sejam dadas a Deus, e em seguida foi decapitado em setembro de 258. Assim, os 2 amigos, unidos na fé, foram apoio em tempos difíceis e padeceram o mesmo suplício, dando testemunho de serem cristãos muito firmes e autênticos até o fim, até as últimas consequências. Rezemos justamente por todos os mártires dos nossos tempos, ainda hoje, tantos cristãos perseguidos em tantos países, mais de 50 países
sob ditaduras comunistas e que tantos cristãos são perseguidos, mortos, presos injustamente. Rezemos por todos esses países e rezemos por tantos mártires, tantos santos que dão a vida até o fim para testemunhar o Evangelho, para testemunhar desse casamento místico que somos chamados a viver com Jesus.